Bom dia a todos, sejam bem-vindos à videoconferência referente aos resultados do quarto trimestre de 2025 da IOSP Maxion. Eu sou Rodrigo Caraça, gerente sênior de Relações com Investidores da companhia, e irei conduzir a videoconferência de hoje. Presentes na videoconferência e disponíveis para a sessão de perguntas e respostas estão o Sr. Peter Klinkers, CEO, e o Sr. Renato Salum, CFO. Informamos que essa videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de Relações com Investidores da companhia, juntamente com a respectiva apresentação. Ressaltamos que o Sr. Peter conduzirá a apresentação em inglês. Para sua conveniência, estão disponíveis traduções simultâneas para português e inglês. Elas podem ser acessadas por meio do ícone em forma de globo, identificado como Interpretation, localizado na parte inferior central da tela. Ao clicar nesse ícone, serão apresentadas três opções: áudio original, português e inglês. Selecione aquela que melhor atenda à sua necessidade. Para o Q&A, a sessão de perguntas e respostas, orientamos que se manifestem via ícone de Q&A no botão inferior de sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam sua pergunta ao vivo. Nesse momento, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Vale ressaltar que parte das perguntas serão respondidas em inglês. Mais uma vez, pedimos a todos que utilizem a ferramenta de tradução, caso sintam necessidade. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa videoconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da IOSP Maxion, bem como informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Peter Klinkers, CEO da IOSP Maxion. Sr. Peter, por favor, pode prosseguir. Bom dia a todos aqui de São Paulo, tão chuvosa, mas assim ainda espero que seja um dia bom. Vamos começar a nossa apresentação olhando para os mercados globais. Se olharmos para os veículos leves, você vê que nós temos dois gráficos diferentes, um para veículos leves e outro para veículos comerciais. Quando você olha para os valores, incluindo a China, nós temos uma grande diferença. A produção global, excluindo a China, é um mercado que é muito mais importante para nós, mas isso não significa que todos os números estejam num número tão flat, digamos. Nós temos os mercados do Brasil, da Índia, que são muito importantes para a nossa empresa, e eles mostram um crescimento mais prominente para 2026. E vai ser muito bom para a nossa empresa. Mas para os outros anos, nós temos um pouco mais de crescimento, 2% ao ano, principalmente para os veículos leves, pelo menos com 90 milhões de veículos para pelo menos até 2030. Olhando agora para os veículos comerciais, nós vemos um pouco mais de dinamismo. Nós sabemos que nós tivemos os números negativos para 2025, primariamente. Mas na América do Norte, América do Sul e Europa, nós não tivemos um ano muito bom. Nós tivemos menos 7% em 2025, se comparado com 2024, o que é muito significativo. Mas 2026 parece mais promissor. Eu acho que o que acontece também para as outras regiões confirma o que eu digo. Os mercados devem parecer com os melhores números para este ano. Se você olhar para os números da América do Norte, por exemplo, especialmente durante essa apresentação e na última também, você vai ver que esse mercado teve uma queda de até 45% e nós entendemos isso. E nós sabemos que os números caíram bastante, especialmente no segundo semestre, 30%, 40%, especialmente no mercado de veículos mais pesados. Lembra que nós falamos disso no ano passado, na call passada? E nós esperamos os números maiores na nossa fábrica de componentes estruturais.
Mas, sim, 2025 veio com um número de menos 7% em comparação ao ano anterior, mas isso significa que nós aqui precisamos ter um aumento melhor durante o ano de 2026 para voltar, pelo menos, aos volumes que nós tínhamos no total em 2025, pelo menos. Para a América do Norte, nós entendemos que é a mesma tendência e nós não temos ainda uma projeção para o segundo semestre, mas estão praticamente bem alinhados com o que estão acontecendo na América do Norte, mas o Brasil parece sim que está com uma projeção melhor e também a Europa. É o que nós esperamos ver também com a Ásia e especialmente com a Índia, mostrando um crescimento bastante sólido. Nós temos bastante otimismo, especialmente quando nós olhamos o que já está acontecendo tendencialmente em mercado. Quando olhamos para 2027, 2028, nós sabemos que está muito além ainda, mais adiante no tempo, mas entendemos que nós estamos num grande ritmo. Nós ainda não sabemos se essas são realmente as projeções, mas de acordo com os que nós temos de dados hoje, nós mostramos uma projeção interessante. Mesmo até em 2025, nós já víamos uma projeção boa para esses números para os anos seguintes. Na Europa, na Índia, nós melhoramos os nossos resultados e estamos mantendo esse aumento na nossa performance. Esperamos que isso continue assim para que consigamos nos manter nessa posição. Bom, já falamos de mercado, agora vamos falar de outros números no próximo slide. Em receita líquida para 2025, nós realmente tivemos um número, podemos considerar que é um mix interessante. O primeiro semestre foi interessante, e durante o terceiro trimestre, até mesmo o quarto, nós vimos uma produção em queda com componentes de produção para veículos mais pesados como caminhões. E nós vemos que os números estão com uma tendência de baixa neste momento, pelo menos até o fim de 2025 era o que nós tínhamos. Nós tínhamos 3,5 bilhões para este trimestre. Com relação ao lucro bruto, apesar de todo o drama da América do Norte e também o problema do Brasil, nós ainda conseguimos crescer 14,7%. Nós tivemos uma queda de 14,7%. Nós sabemos que isso é um número sólido para a nossa projeção. O nosso EBITDA recorrente, nós temos praticamente o mesmo discurso do que aconteceu com o nosso lucro bruto. Nós temos uma margem, esperamos ter uma margem de 2 dígitos, mesmo com a situação com os veículos comerciais, e é um mercado muito importante para a nossa empresa. Nós percebemos que é possível chegar para uma margem de 2 dígitos pelo menos entendemos isso no final de 2025. Com relação à alavancagem, nós temos 2,65 para o quarto trimestre de 2025, mas nós precisamos ter em mente que nós tivemos que diminuir o tamanho da nossa produção em mais de 2 milhões de reais, mas a projeção segue a mesma ainda assim. Quando nós falamos com vocês no terceiro trimestre, nós já víamos isso e nós projetamos para o quarto também. Agora, falando também de receita operacional, a receita por produto da América do Norte e da América do Sul, por conta de veículos comerciais, a nossa unidade de rodas foi afetada no Brasil por conta disso, porque do ponto de vista das rodas, nós também fornecemos rodas para caminhões para o mercado americano. Nós também trazemos para o mercado rodas de tamanho médio, mas nós conseguimos vender menos do que nós conseguimos entender do que vendíamos para caminhões. Mas 75% para rodas e o restante para componentes estruturais. Mais ou menos 80% é o que vai ser uma projeção de mais ou menos 80 a 20 se comparado ao ano passado.
Agora, com relação à receita por cliente, você vê a mesma tendência. Você vê a Daimler, por exemplo, que é um cliente muito bom de rodas de rádio, de rodas de caminhão e também para componentes estruturais. Você vê que o total de receita acaba caindo. Mas temos uma compensação com outros clientes, como a Ford, a Toyota. São clientes de rodas, de veículos leves. E nós conseguimos chegar no patamar esperado, mas não somente. Nós vimos também uma melhoria nos nossos números de componentes estruturais no segundo trimestre, no segundo semestre de 2025. Agora, olhando um pouco mais região por região, começando com a América do Sul. Eu acho que esse número mostra que nós estamos melhorando nossa performance comparada ao mercado. Anteriormente, no mesmo período do ano passado, nossos números estavam bem abaixo. É claro que nós melhoramos os números também com as rodas de caminhões, mas no geral a nossa receita aumentou. Isso tem a ver com a nossa melhora na performance com os veículos leves, primariamente. E nós nos saímos muito bem do ponto de vista de rodas de alumínio. Você vê o segundo semestre ainda estava com os números mais baixos, mas ainda isso é um fator mitigador que nós temos hoje no mercado brasileiro. A Maxion consegue agora, então, fazer com que os impactos de volume de veículos comerciais sejam mitigados. Na América do Norte, é aquele drama do qual eu mencionei anteriormente, acho que todo mundo já escutou sobre isso. Tem sido bastante difícil, especialmente na metade do ano passado. Mas agora, uma boa notícia, se vocês quiserem escutar: o quarto trimestre não foi bom, mas ainda foi melhor que o terceiro trimestre. Isso é uma tendência que deve continuar para 2026. O que nós vimos nos primeiros meses do ano está muito alinhado com os targets que nós colocamos para o ano. Muito baseados em dados, os dados que nós mostramos para você nos slides anteriores. Nós não temos ainda uma visibilidade muito concreta para o próximo, para o restante do ano, mas nós podemos dizer que hoje os nossos números são bem promissores se comparados aos nossos primeiros meses. Nós estamos indo melhor um pouquinho agora com os caminhões também do que o ano passado. Agora vamos para outra região, a região EMEA, Europa, Turquia e também a África do Sul. Nós realmente fomos muito melhores do que a média do mercado. Nós sabíamos que, se comparados com os números do ano passado, ele foi um pouquinho menor ainda, mas nós estamos com tendência para estabilidade para o longo do ano. 18% mais receita com a linha Truck e 13% mais receita em 2025 versus 2024. Nós estamos realmente com uma performance muito robusta. Isso é muito importante se comparado ao que nós vemos no mercado. Mas isso tem muito com relação ao nosso posicionamento de mercado de rodas para caminhões e componentes estruturais também. Esses são os nossos resultados globais. Nós estamos realmente com bons números e tendo mais impacto. Agora, a tendência é que vocês vão ver uma consolidação dos resultados da empresa. Agora, indo para a Ásia, eu já tenho dito para vocês nas últimas apresentações que a tendência é que a Ásia comece a despontar na sua performance, mas nós vemos isso acontecendo principalmente no primeiro quarto de 2024 e o mercado está bom, a Maxion está entregando um bom desempenho e chegando nos nossos objetivos, e a tendência é que nós consigamos seguir com essa tendência. A minha expectativa para a China e a Índia para esse ano é muito positiva. Nós vimos
no começo, essa região já conseguindo manter a sua performance acima da média de mercado. Isso deve acontecer mais significativamente no final do ano, mas vamos continuando não só para 2026 com a Índia, que eu acho que no momento é o local mais importante na Ásia para nós. Nós estamos muito bem posicionados ali. E, de acordo com as apresentações anteriores que nós fizemos, muitos dos projetos acabaram sendo colocados na gaveta para que nós pudéssemos dar evidência à China. Vamos para o próximo slide. Mais alguns números. Como eu falei anteriormente, nossa margem no primeiro trimestre de 2024, em comparado a 2025, e não só isso, mas também em comparação ao ano 24 a 25, eu acredito que, de acordo com essa redução que aconteceu no mercado americano e um pouco também no Brasil, ainda assim nós temos uns números muito sólidos. Era o resultado que nós esperávamos e jamais imaginaríamos também que pudesse ser diferente primariamente para a América do Norte. Se você for para o próximo slide, você vai ver que a história é a mesma. A margem EBITDA em 9,6% do quarto trimestre de 2024 para o 25. E também, do ponto de vista do mercado de caminhões, nos Estados Unidos, nós entendemos ainda que isso é um resultado muito sólido. Isso vem de encontro com a margem que nós estávamos esperando. Nós tivemos uma leve queda na América do Norte com relação a este mesmo mercado, mas ainda assim, nós acreditamos que o resultado foi muito bom para a empresa. Para o próximo slide, por favor. O lucro líquido, no entanto, ele tem um resultado um pouco menor, é uma história um pouco mais complicada, uma redução do lucro líquido. Nós vemos uma redução, mas também vemos ano a ano. É atribuído principalmente à menor receita de caminhões. Nós vemos uma redução. E também despesas financeiras, a Selic. E eu acho que hoje já está melhor do que o trimestre anterior, mas muitas empresas, não só a nossa, sofrem da mesma afetação de mercado. Isso deve melhorar e ser um pouquinho positivo até o final de 2026, especialmente iniciando uma ascensão neste trimestre. Olhando agora para os nossos investimentos, nós temos uma boa disciplina ocorrendo aqui. Conseguimos uma redução nos nossos investimentos muito prominente em 2025. Investimos um pouquinho mais se comparado com o mesmo período do ano passado. Agora nós estamos mexendo mais nesse CAPEX e para até o fim do ano nós esperamos. Você vê ali para 2025, 554 parece uma redução prominente se comparado ao ano passado. Nós investimos mesmo menos no ano passado. Com relação à alavancagem, nós temos o número seguindo com tendência um pouquinho alta, levemente. Isso tem a ver com a dívida que foi negativamente impactada, me desculpe, em 2025. Vamos para o próximo slide. Agora, com a dívida bruta, nós temos uma mudança radical aqui, muito diferente dos números que nós apresentamos para 2024 e agora 2025, e agora a mudança é muito grande para 26 e 27. Nós fizemos algum refinanciamento para 2026. Ao mesmo tempo, nós temos uma liquidez de caixa interessante acontecendo. Então, eu diria que nós estamos numa situação muito saudável do ponto de vista de dívida, como eu já expliquei para vocês nas apresentações anteriores. Normalmente, aqui o que nós mostramos é o seguinte: nós sempre mostramos novos negócios,
com relação a rodas, mas dessa vez nós decidimos fazer diferente. Essa aqui é uma foto. Giorgio Mariani está bem aí no meio na foto. E ele é da Chery. E a ideia é que nós conseguimos, vamos trabalhar mais juntos. Nós não falamos muito a respeito dos novos negócios que nós temos com os nossos clientes, principalmente porque nós não somos permitidos a falar sobre isso. Mas o que eu posso dizer agora é que nós estamos crescendo muito rapidamente no mercado chinês e com as montadoras chinesas. Só para dar uma ideia para vocês, nós fizemos. A Chery fez algumas compras interessantes conosco. Fornecimento para pelo menos 16 marcas. América do Norte, América do Sul, todos nós seremos afetados. Talvez vocês se lembrem que nós falamos que estamos numa posição muito interessante com o mercado chinês. E o que hoje nós vemos com relação a market share dos nossos produtos na região onde nós operamos é interessante. E isso está cada vez mais se materializando. Nós estamos muito orgulhosos de poder trabalhar com as montadoras chinesas no Brasil, na China e nos Estados Unidos. E, claro, a Ásia toda. Nós gostamos de trabalhar juntos, eles reconhecem o nosso portfólio de produtos, gostam dele e reconhecem muito o nosso blueprint internacional. Eu vou trabalhar com eles também na Europa. Claro, também é um outro passo, mas é uma ótima história para a nossa empresa. É algo que nós buscamos e esperamos e agora está se materializando. Esse é o último slide. O resumo executivo. Eu acho que o 2025, claro, teve um destaque, se nós podemos dizer assim, de algumas dinâmicas interessantes de mercado, muita pressão do mercado, América do Norte, América do Sul, mas ainda assim, como empresa, nós fizemos um ótimo trabalho. Nós otimizamos as nossas estruturas, fizemos um bom trabalho, tentamos não gastar tanto, diminuímos o nosso CAPEX, se comparado ao que nós fizemos em 2024. Nós fizemos um ótimo trabalho de adaptação. Se não tivéssemos feito isso, não teríamos conseguido chegar numa margem de 2 dígitos, especialmente nesse ambiente. Com relação aos custos e às flexibilidades, nós fizemos muita coisa. Com relação ao crescimento, como falamos em apresentações anteriores, nós estamos preparados para trabalhar para crescimento. Nós vamos aumentar a nossa fatia de mercado. Nós fizemos isso em 2025, vamos fazer em 2026 também. Estamos vendendo produtos inovadores, não só com a China e para a China, mas eles estão interessados nisso. Nós gostamos desse entusiasmo dos nossos clientes. E nós vamos ver pontos interessantes de crescimento justamente por isso, pontos de aquisição, por exemplo, em iniciativas no Mercosul, na Argentina, na Turquia. E nós temos uma série de pequenos projetos que ainda estão na gaveta e que agora vão ser desencavetados aos poucos, pouco a pouco. Isso vai dar nova forma para a nossa empresa. Mas, em resumo, se as pessoas me perguntam como é que está indo a empresa, eu digo, eu abro o jornal todos os dias e eu espero que vocês também façam a mesma coisa. Nós vemos muitas dinâmicas acontecendo. Nós vemos muita coisa na geopolítica se moldando, acontecendo. Existem muitas coisas acontecendo no momento, muita pressão para lucro. E eu olho para a nossa empresa e digo, olha, de repente não chegamos nos resultados que nós almejamos, porque não foi possível lá no passado, justamente por conta porque estávamos a sabor de muitos diferentes ventos. Mas hoje nossa empresa está numa posição estável e ainda assim, com todos os problemas, estamos bem posicionados para um mercado sólido, especialmente com caminhões. E o nosso ambiente está favorável para o crescimento. E os dados internacionais mostram Brasil, Índia, Europa, mercado de caminhões crescendo. Eu leio as notícias de automotores
e a nossa empresa não está indo mal de acordo com o que eu vejo. Agora eu vou abrir para perguntas e respostas. Agora daremos início à sessão de perguntas e respostas. Pedimos por gentileza que façam todas as perguntas de uma só vez, aguardando a resposta da companhia. Lembrando que para fazer perguntas, orientamos que sejam enviadas via ícone de Q&A no botão inferior da sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam sua pergunta ao vivo. Nesse momento, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. A nossa primeira pergunta é da Fernanda Urbano, da XP. Fernanda, por favor, você pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigada pelo espaço. São duas perguntas aqui do nosso lado. Primeira, com relação aos Estados Unidos. Eu sei que ainda está bastante cedo para falar, mas queria pegar as impressões iniciais de vocês para 2026, considerando, né, esse cenário mais benéfico do lado de tarifas. Enfim, vocês já destacaram no release que no quarto trimestre vocês estavam vendo, né, alguns sinais de estabilização no mercado, né, ali no final de 2025. Se vocês puderem compartilhar o que vocês estão vendo de trajetória para esse mercado em 2026, enfim, o que vocês esperam de timeline até que esses efeitos, né, de tarifas se reflitam de fato em melhores níveis de produção e vendas no mercado. E a segunda pergunta seria com relação ao Brasil. Queria explorar também um pouquinho das perspectivas, né, de demanda para pesados aqui no Brasil para 2026. A gente tem visto algumas notícias com relação, né, ao início da liberação dos recursos do programa Move Brasil. Enfim, algumas notícias falando, né, de expectativas que isso se reflita em enfim, melhores níveis de produção agora a partir de fevereiro. Enfim, queria pegar a visão de vocês, né, no segmento de pesados, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. Muito obrigada. Muito obrigado. São perguntas importantes. Vou começar com a primeira, com relação aos Estados Unidos, América do Norte. Como eu disse, ainda é muito cedo para darmos uma previsão para 2026 como um todo. Quando nós perguntamos para o nosso cliente que eles pedem nós mais informações, eu digo sempre que eu tenho informações que estão mais consoantes para o próximo mês, mas não para o ano todo. Mas o que eu posso dizer para você, o que nós estamos pensando e estamos prevendo está muito alinhado com o que está acontecendo com o mercado. É um ramp-up de volume. Se você quiser terminar o ano de 2026 um pouquinho abaixo do que aconteceu em 25, nós começamos com os números muito altos em 2025 e terminamos baixos. Isso significa que nós temos que fazer o inverso. O que eu posso fazer é que, pelo menos, no primeiro mês desse ano, é o que nós estamos vendo acontecer. Mas muita coisa mais precisa acontecer para que o mercado consiga chegar no nível que chegou no início de 2025. Eu ainda não consigo dar para você uma resposta melhor que essa. Mas, pelo menos para o começo do ano, posso dizer que tudo está alinhado com o que nós projetamos. Mas muita coisa ainda está mudando, muito rápido, como nós sabemos. Às vezes é muito difícil acompanhar tudo o que está acontecendo, todos os impactos diretos e indiretos que podem acontecer nas empresas. Mas, puramente do ponto de vista norte-americano, eu posso dizer hoje que acreditamos que existe pouco impacto para a nossa empresa, porque estamos lidando com tudo, com o nosso CAPEX, de uma maneira que realmente não apresenta mudança. E ainda existe a seção 232, mas ainda estamos olhando, por exemplo, para o México, que está recebendo uma isenção. Ainda assim, do ponto de vista hoje para a nossa empresa, com base com o que entendemos e como nós estamos hoje, acreditamos que não existe impacto muito significativo relacionado a últimas mudanças de tarifas. Agora, quando olhamos para o Brasil, estamos positivos. Veículos leves de passageiros estão com bons números, estamos bem posicionados, nossas plantas estão indo bem. Nós tivemos uma mudança de equipamentos de outros lugares do mundo para o Brasil.
E nós fizemos uma cobrança, uma compra. Então, estamos olhando para a compra que está acontecendo na Argentina, de polimetais. Do ponto de vista de veículos de passageiros, nós temos a capacidade para componentes estruturais e também para rodas. E acreditamos que pelo menos na primeiro semestre do ano, estamos falar disso vai ser muito útil e estamos esperando que essas projeções se materializem. Eu espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Sim, respondeu sim. Obrigado. Obrigada, pessoal. A nossa próxima pergunta é do Gabriel Rezende, do Itaú BBA. Gabriel, por favor, pode prosseguir. Oi, obrigado, Rodrigo. Eu acho que vou perguntar em inglês para facilitar aqui para o Peter. Hi, Peter and team. Bom, só dando mais segmento com relação aos veículos pesados do Brasil. Se você puder dizer como é que você percebe o inventário para clientes aqui, seria interessante, só para a gente sentir, porque nós vemos uma deterioração da produção, pelo menos nos últimos meses de 2025 até agora, só para entender se existe aí alguma mudança em produção para o início de 2026, especialmente para o mercado brasileiro. E também, se você, por favor, puder comentar um pouquinho mais de detalhe o que é esperado para a fatia de mercado para 2026. Porque, pelo que eu entendi, vocês ganharam fatia de mercado em 2025 e agora você começa 2026 com um market share muito alto para 2026 já. Então, eu queria saber se é um efeito carry-over ou se isso é um projeto e se existe mais espaço para você atender os clientes diferentes para esse ano. Muito obrigado. Para o Brasil, nós não prevemos nenhum efeito diferente no nosso inventário. O que nós vemos é o mercado voltando para os números agora nesse começo de ano, os números que nós esperávamos. Nós vemos de repente, mais para frente, o nosso inventário está num nível bom, não tem nem altos e baixos, ele está alinhado com as nossas premissas e nós vemos uma melhoria nele para o nosso inventário em 2026. Vai ser melhor que 2025. Quando falamos de fatia de mercado e o aumento dela, nós vemos isso bastante na Europa, na Ásia, especialmente para veículos comerciais. E você está certo. Alguns desses mercados e a fatia desses mercados eles estão aumentando, mas eu diria que em 2025 já aconteceu alguma coisa, 2026 está acontecendo um pouquinho. Eu vejo um fator positivo aí. Mas dependemos muito de como é que o mercado vai se desenvolver e a velocidade também. Nós não conseguimos materializar todo o nosso potencial de uma vez. Eu concordo com você. Essa história é uma história sem fim. Mas eu espero que nós consigamos ver efeitos positivos também em 2026, não só como o que vimos em 2025. Espero que isso responda a sua pergunta. Ótimo, obrigado, Peter. De nada. A nossa próxima pergunta é da Luísa Mussi, do Banco Safra. Luísa, por favor, pode prosseguir. Oi, pessoal, bom dia. Tem duas aqui do meu lado. A primeira é se vocês podiam dar um pouco mais de detalhes sobre o que aconteceu aí, né, no TEX, esse TRI, e considerando também um pouco esse cenário que vocês estão descrevendo para a gente, né, assim, o que a gente poderia pensar em termos de trajetória de alavancagem da empresa aqui para 2026? São essas duas aqui do meu lado, pessoal. Obrigada. Luísa, consegue me ouvir? Agora sim.
Ok, desculpa. Bom, obrigado pela pergunta. Deixa eu explicar um pouco aqui em relação ao que acontece com a variação do imposto de taxa efetiva entre o quarto trimestre de 25 e 24. Ela é explicada principalmente aqui por alguns efeitos pontuais e não recorrentes que beneficiaram 2024 e não se repetiram em 2025, tá? Então, acho que algum dos movimentos no quarto trimestre de 24, nós tivemos aqui um impacto positivo de aproximadamente 30 milhões de reais. Isso é decorrente de uma planta na Índia, onde nós levamos aqui em torno de 4 anos no período de ramp-up, e quando a gente consegue provar que ela já está numa situação de 3 anos de lucratividade, você então tem o trigger para reconhecimento dos prejuízos fiscais dessa companhia, tá? Então, no quarto trimestre de 24, nós tivemos esse impacto positivo e que nós não temos no impacto no quarto trimestre de 25, tá? O outro ponto importante é o que nós chamamos de inflation accounting, né? Como Turquia é um país hiperinflacionário, nós temos essa questão da atualização dos números através desse mecanismo de inflation accounting, onde é feita essa atualização, principalmente, por exemplo, do equity, né? Enquanto você tem uma atualização do equity, né, você gera ali um crédito no equity, você acaba gerando um débito nas suas despesas operacionais, porque no GAAP turco isso entra como uma despesa operacional, tá? Com isso, o PBT até então, ele era reduzido, e quando você aplicava a taxa nominal daquele país, você tinha menos imposto a ser pago, tá? O que acontece é que o Inflation Account, ele vinha sendo aplicado em anos anteriores, e quando acontece dia 25 de dezembro aqui, o parlamento turco, ele aprova uma medida onde ele suspende a aplicação de correção monetária dos anos de 2025, tá? E deixa aqui também o ano de 2026 como suspenso até então. Então, esse inflation account, ele também tem um impacto negativo em torno de 49 milhões, tá? Então, esses foram os dois. Obviamente, nós temos outros impactos positivos que levam aqui a 32 milhões só a diferença entre um quarto em relação ao outro quarto, mas que o importante também é destacar que quando a gente olha, né, uma questão de time, quando a gente olha o ano de 2025 contra o ano de 2024, a gente tem uma melhora de quase 59 milhões de reais, tá? Então, assim, no final, a nossa taxa efetiva também, tá? Ela fica que não é a taxa contábil, é a taxa que realmente nós pagamos impostos, né? Ela ficou aqui em quase 27%, tá? Então, essa é a explicação do movimento que nós vimos no quarto trimestre, e infelizmente esse impacto do inflation accounting, ele acaba impactando o nosso lucro líquido, e até então não era esperado até essa data de 24 de dezembro. Tá? Sobre a alavancagem, como o Peter mencionou, né, anteriormente, a gente fecha aqui o ano a 2,65 vezes. Obviamente que se a gente, né, aqui existe uma redução de em torno de 100 milhões de reais nas operações de factoring, então no final do dia a gente estaria aqui muito próximo da mesma alavancagem que nós estávamos no Q3. Obviamente há uma deterioração da alavancagem, saindo de 2,4 no ano passado para em torno de 2,55 ajustado, mas a gente vê também uma geração de caixa operacional forte na companhia diante de todo o cenário que foi explicado aqui. A gente vê em torno de 328 milhões de reais de geração de caixa operacional através do fluxo de caixa indireto, tá? Nós temos também a saída de investimentos que estava muito alinhado com aquilo que nós tínhamos indicado até então, que seria em torno de 500 milhões de reais. Então, nós fechamos aqui com 508 milhões. Obviamente que a gente tem aqui, apresenta uma redução de caixa, porque a gente tem uma liquidação de 647 milhões de reais,
Então, no contexto geral, a companhia ela gera, sim, uma geração de caixa de 320 milhões de reais, obviamente retirando ou piorando também o working capital em 100 milhões, porque a gente não acompanha o factoring, tá? Então, acho que diante desse cenário, a gente controlou, né? Mesmo impactando ali, a gente sabe que tivemos 50 milhões de despesas com reestruturação que também impacta o EBITDA e, obviamente, impacta aqui a alavancagem, mas nós não temos essa deterioração significativa diante desse cenário. E, olhando para frente, como o Peter disse, acho que nós estamos em linha com aquilo que as agências vem dizendo em termos de, né, produção de veículos comerciais ou veículos leves, e a gente espera que até então a gente esteja muito próximo da situação onde nós estamos aqui nesse momento. Super claro, como sempre aí, Renato. Obrigada. Obrigado a você. A nossa próxima pergunta é do João Andrade, do Bank of America. João, pode prosseguir. Bom dia, vocês conseguem me ouvir? Pô, perfeito. Obrigado, Peter. Obrigado, Renato. A minha pergunta aqui seria sobre a investigação antitruste que está correndo na Alemanha. Se vocês pudessem compartilhar conosco alguma estimativa do timing para que essa investigação seja concluída, e se vocês esperam que o fato de vocês terem colaborado com as autoridades reduza uma potencial sanção. Enfim, seria muito bom poder escutar um pouco de vocês sobre qualquer coisa sobre esse assunto, e agradeço novamente pelo espaço. Obrigado pela pergunta, John. Claro, não podemos especular a respeito desse assunto. Nós estamos totalmente colaborando com as autoridades e houve um passo para essa notificação formal. E com as autoridades estamos tentando entender o que isso significa. Nós estamos vendo o que nós podemos fazer para dar os melhores passos adiante. Mas realmente não está muito claro o que isso significa. Se é que isso significa algo do ponto de vista financeiro para nós. Nós hoje não estamos na posição para hoje fazer nenhum comentário nesse sentido, para saber se os números estariam ou não envolvidos. Obrigado, Peter. Claro. Eu acabo. A nossa próxima pergunta é do Kiefer Kennedy, do Citibank. Kiefer, por favor, pode prosseguir. Kiefer, você escuta a gente? Bom, não havendo mais perguntas, encerramos a sessão de Q&A. Agora gostaria de passar a palavra ao Sr. Peter Klinkers para as considerações finais da companhia. Muito obrigado por toda a participação de vocês. Pelo menos a chuva aqui em São Paulo parou. Eu espero que o restante da sua manhã, seja qual lugar você esteja, seja bom. Vamos trabalhar muito forte esse ano para entregar os resultados que nós projetamos. E vai ser um ano longo, nós ainda estamos em fevereiro. Esperamos entregar os resultados porque estamos bem posicionados. Vamos capitalizar no mercado, especialmente com os caminhões. Esperamos estar melhor neste ano do que no ano passado. Espero poder voltar para conversar com vocês para fazer a nossa próxima chamada para o nosso primeiro trimestre do ano. E eu agradeço muito vocês terem vindo para nos escutar. Obrigado. A videoconferência de resultados do quarto trimestre de 2025. This quarter's conference is now over. If you have any further questions, we are available. And thank you very much. Have a wonderful day.